Finalmente, Código de Processo Penal Militar para o concurso do TJM. Professor, eu estava querendo tanto estudar isso antes, por que você já não deu essas aulas antes? Por que não? Porque você precisa ter contato com isso aqui agora, antes da sua prova, porque é um assunto que você, por vezes, não viu em qualquer outro tipo de estudo para concurso e é muito melhor você ficar com esse conteúdo fresco para a hora da sua prova. Tá bom? Então por isso que estrategicamente eu coloco sempre, isso eu fiz no concurso de oficial de promotoria, coloquei uma das resoluções mais importantes no final, fiz no concurso de escrevente colocando as normas da corregedoria, um trecho das normas mais para o final, e agora estou fazendo aqui no Código de Processo Penal Militar para o TJM, tá bom? Então isso é feito de modo pensado, de modo estratégico, então a gente vai começar aqui, só que nós vamos fazer uma coisa, assim como nós fizemos em processo civil lá para o concurso de escrevente e deu muito certo. A gente vai olhar aqui, em primeiro lugar, os artigos que já foram perguntados em concurso. E aí veja só, examinador de concurso, embora ele por vezes queira pegar você no pulo, para alguns assuntos ele tem a tendência de repetir conteúdos, principalmente para assuntos que não são assim tão perguntados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, olhando o edital, nós vamos ver os artigos mais perguntados, tá bom? Então deixa eu só começar a marcar aqui o tempo dessa aula, porque a gente vai ter aqui, esse é o primeiro vídeo, esse vídeo vai ficar no YouTube, tá? E faço isso por quê? Porque os alunos que estão na revisão estratégica estarão com todo o conteúdo que a gente vai dar para o concurso do TJM, também na parte de processo penal militar. Caiu aqui meu negócio aqui, mas não vou nem pegar. Então qual é o ponto? Então a gente vai começar aqui, eu vou começar a marcar o tempo, vamos fazer aqui uma aula de 30, 35 minutos, 40 minutos, e depois o restante do conteúdo eu vou colocar lá dentro do curso Revisão Estratégica para o TJM. É claro, se este vídeo aqui tiver muita aceitação, se tiver aí pelo menos umas 1000 visualizações, aí eu penso em colocar um outro vídeo aqui também no YouTube. Mas daí o que eu preciso que você faça? E aí veja, não é estratégia de youtuber não, embora quem tem canal no YouTube é um youtuber, né? Mas assim, eu não sou um influencer, não sou influencer de nada, né? Eu sou apenas um professor aqui que está aqui para 11.400 pessoas quando eu gravo esse vídeo. Qual é o ponto? Se você pudesse curtir e comentar o vídeo e se inscrever no canal enquanto você assiste, se você não for inscrito, que você se inscreva. Se você puder curtir e comentar, isso me ajuda bastante para que este vídeo seja difundido para outras pessoas também interessadas. Ah, professor, mas daí eles vão aprender isso e vão passar na minha frente no concurso? Não. Espalhe o bem, o professor está aqui trazendo o conteúdo do bem para você e você pode fazer isso também pelo professor e por outras pessoas que querem estudar, tá bom? Então faça isso. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, principalmente curtir e comentar e se inscrever, isso para mim é fundamental, tá bom? Então se você puder fazer isso aí, se for o caso, se a gente tiver pelo menos 1000 visualizações nesse vídeo aqui, eu gravo um outro vídeo, ou na verdade, outro conteúdo que eu colocar lá dentro do meu curso eu coloco aqui também, tá bom? Então vamos lá. Processo penal militar. Então a gente está no Código de Processo Penal Militar e a gente está vendo aqui, o conteúdo que está aqui no arquivo do Word é todo o conteúdo. Então a gente começa lá do juiz, auxiliares e partes do processo. Muito similar ao processo penal. Entenda, a gente está falando aqui de direito processual penal militar. Ou seja, a gente está falando de uma situação aqui em que vai ter um processo penal, um processo em que a pessoa pode vir a ser condenada criminalmente, mas pode vir a ser condenada criminalmente pela prática de crimes militares, tá? Essa é a ideia principal que eu quero que você tenha. Então olha só, função do juiz. Então a gente tem lá, do juiz e seus auxiliares. Do juiz, os que estiverem em verde são os que nós vamos ver porque já foram perguntados em concurso. E aqui tem uma coisinha boba. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei. Então cabe ao juiz conduzir o processo de modo regular e a execução da lei. Ok. E vai manter a ordem, e manterá a ordem dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força militar. Aqui tem um negócio interessante. Por quê? Porque se você olhar em outros códigos, você vai perceber que é uma cópia praticamente esse artigo de Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, com uma observação. No processo penal militar, o juiz vai requisitar força militar para garantir a ordem. Numa audiência, por exemplo, tem uma audiência, está toda bagunçada, todo mundo xingando, todo mundo brigando, vamos colocar ordem no boteco aqui. O que a gente vai fazer? No processo penal militar, o juiz chama a força militar. Professor, por que você está falando isso? Porque no processo civil e no processo penal, o juiz pode requisitar força
policial. Então, olha que coisa bobinha que poderia estar na sua prova. O juiz proverá no processo penal militar, o juiz proverá a regularidade do processo, etc., podendo para tal fim requisitar a força policial. Não, estaria errado. Por quê? Porque é força militar. Tá? Então, essa é uma informação importante. Parágrafo 1º. Sempre que este código se refere a juiz, abrange nesta denominação quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Ou seja, aqui tem uma coisa importante, né? Então, juiz então observação, para o CPPM, Código de Processo Penal Militar, tanto o juiz da primeira instância como o juiz da segunda instância são chamados simplesmente de juízes, tá? Então esse é um ponto. Então você não teria o desembargador. Então, uma coisa importante. Então qual é a nomenclatura? Como que você vai chamar? Como que você vai designar essa pessoa? Essa pessoa vai ser juiz. Então tudo que se refere para o juiz que julga na primeira instância, todas as proibições, as vedações, as autorizações são também para os que atuam em órgãos colegiados. O que é colegiado? Um conjunto de juízes, né? Então a gente está falando, por exemplo, dos órgãos de segunda instância, tá? Então, tanto quando a gente fala autoridade singular, a gente está falando de um caso em que o juiz julga só ele. Ou autoridades colegiadas, você sabe, e se não sabe também, não há essa necessidade para agora, né, para este concurso, e existem algumas situações em que o julgamento é feito em conjunto, de modo colegiado, tá bom? Então isso é um ponto importante. Então isso serve para autoridades singulares ou colegiadas. Aí a gente passa para o artigo 37, que também foi perguntado mais de uma vez em concurso, que é da hipótese de impedimento. Então o juiz não poderá exercer a jurisdição. Então ele está, quando diz que não poderá exercer, significa que ele está impedido, tá? Quando ele não pode exercer, ele está impedido. Agora veja só, por que eu digo isso? Porque é aquela coisinha boba, né, de diferença de impedimento e suspeição. Porque no caso de suspeição, o próprio juiz vai se dar por suspeito e as partes podem recusá-lo. Mas veja, é uma situação em que a princípio não haveria nada objetivamente que impedisse que o juiz julgasse aquela causa. Mas a questão da suspeição, por vezes, é até uma questão que eu vou dizer para você moral, né? Então, o juiz ele precisa ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Olha só, acima de qualquer suspeição, acima de qualquer suspeita. Então, veja, qual é a grande diferença, né? A grande diferença é que nas hipóteses de impedimento ou suspeição, a gente está falando de uma situação, principalmente de impedimento, de uma situação que é muito mais objetiva. Professor, o que é uma situação objetiva? Pouco importa qual é a intenção do juiz. Isso que eu quero que você entenda. Então, no caso de impedimento, pouco importa qual é a intenção do juiz. Ele não pode, por quê? Porque ele não pode. Por quê? Porque ele está impedido. Ele não pode exercer a jurisdição, ou seja, ele não pode julgar quando? No processo em que... Então ele não poderá exercer jurisdição no processo em que, como advogado ou defensor, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive. Então guarde, né? Até terceiro grau. As hipóteses, elas versam nos casos aqui de impedimento até terceiro grau. Professor, precisa saber o que é primeiro grau, segundo grau e tal? Cara, não precisa. A única coisa que eu quero que você guarde é a seguinte... A seguinte informação, tá? Então, observação, porque a VUNESP tem surpreendido, né? Então, observação. Primo é parente em quarto grau. Só guarda isso, tá? Professor, como que eu faço os graus? Você vai de você até chegar no seu parente. Então, de você para o seu pai, do seu pai para o seu avô, do seu avô para o irmão do seu pai, e depois do irmão do seu pai para o seu primo, né? Mas qual é o ponto aqui? Precisa saber disso, porque isso aqui é um conteúdo de direito civil, que não vai cair, né? Na nossa prova aqui, não é uma aula de direito das sucessões aqui, não tem nada a ver com isso, não é direito de família, né? Sucessões não é direito de família, né? Do direito civil. Qual é o ponto aqui? Guarda só isso, primo é parente em quarto grau. Bom, se o primo é parente em quarto grau, isso significa que o tio é parente em terceiro grau.
tá? Só isso que eu quero que você entenda. Do tio, o seu avô é parente em segundo grau. Ele é um ascendente, ok? A gente não está nem entrando, né, nessa questão, estou só colocando graus, tá? E o seu pai é primeiro grau. Tá? Mas vamos só deixar aqui, ó, só esses dois, que me parece que é muito melhor, tá? Que eu acho que já é o suficiente, porque a pergunta poderia estar... Porque assim, você fala assim, pô, o irmão, o pai, então é um negócio que meio que tá na cara, né? Agora, começa a se afastar dos parentescos, você começa a ter dúvidas. Então, só guarde isso, o primo é um parente em quarto grau, e isso significa que o tio é terceiro grau. Só isso é o suficiente. Então ele está impedido de atuar num processo em que atuou no processo seu cônjuge, ou seu parente consanguíneo, ou seja, de mesmo sangue, ou afim, até o terceiro grau, inclusive. Pois bem, além disso, ó, quando ele próprio juiz, então aqui a gente está falando dos parentes do juiz, né? Então, parentes do juiz. No inciso B, a gente está falando quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Porque veja, cara, se o juiz foi testemunha de um fato, ele não pode ser o juiz daquilo. Porque se ele foi testemunha, ele já viu aquilo acontecendo. E quero que você se lembre de uma coisa. Só vou ver se está gravando aqui, né? Está gravando. Quero que você se lembre de uma coisa. O processo, qualquer processo existe para você tentar reconstruir o passado. Então veja, você precisa no processo reconstruir todo o passado para que o juiz possa enxergar o quadro, o cenário que é pintado para ele. Este é o ponto. O processo é o que existe, é o instrumento utilizado para reconstruir o passado na frente de um juiz. Se o juiz já viu o que aconteceu, se ele já testemunhou, não tem como reconstruir o passado. Por quê? Porque o juiz já viu aquilo, o juiz já entendeu qual é o cenário. Ele pode até ter a opinião dele sobre isso. Então, por isso, quero que você preste atenção. Então, ele não pode ser juiz se ele já foi testemunha dos fatos. Tá? Se ele foi como juiz em outra instância, se ele tiver funcionado como juiz de outra instância, ou seja, porque ele já conhece o processo, né? Pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Aqui tem o sobre com acento ainda, mas hoje em dia não existe mais, né? Se você pegar a redação do Código de Processo Penal Militar, ela é muito antiga, ela é do ano de 69, tá? Então por isso que às vezes você tem esses acentos esquisitos aqui. Então olha só, na letra A, que chama atenção, né? Quando funcionou como parente, por exemplo, auxiliar da justiça ou perito. Isso aqui às vezes a pessoa não presta atenção, né? Então, auxiliar da justiça. Então, alguém que atuou como auxiliar da justiça ou perito. Então, não pode. Parente do juiz, cônjuge, etc. Tá? Se ele próprio desempenhou qualquer dessas funções, então se ele antes, imagina o seguinte, que o juiz antes foi advogado, se o juiz antes foi Ministério Público, órgão do MP, se ele foi policial, se ele foi perito, etc. Ele não pode atuar no processo. Se ele atuou em outra instância, se ele já funcionou como juiz em outra instância. Então imagina que ele está na primeira instância, agora ele recebe o processo na segunda instância. Um processo que ele mesmo julgou, se ele já se pronunciou de fato ou de direito sobre a questão, não pode também. E se ele próprio ou seu cônjuge, parente, consanguíneo afim até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado. Então aqui é aquela coisa também. Se ele próprio ou seu parente, seu cônjuge, etc., até terceiro grau, se for parte ou se estiver diretamente interessado. Então veja, a única das situações em que você poderia ter algum tipo de subjetivismo, ou seja, uma interpretação, é na letra D. Por quê? Porque na letra D você poderia de algum modo confundir com uma hipótese de suspeição. Tá? Então esse é um ponto importante. Então qual é a questão importante aqui? Todas as situações aqui, você não precisa nem ouvir ninguém, você precisa somente olhar se aquele fato aconteceu ou não. Ó, é cônjuge.
do juiz, o advogado que está atuando, é cônjuge, é parente do juiz, o órgão do MP, o auxiliar da justiça, perito, até terceiro grau, acabou, não pode. Ele próprio atuou, acabou, não pode. Ele já funcionou em outra instância, acabou, não pode. O único, e por isso que foi perguntado uma vez em concurso, é a hipótese de impedimento que envolve um certo grau de subjetivismo, de achismo, né? Quando ele próprio ou seu cônjuge for parte. Bom, se ele for parte, ok, até tudo bem. Se ele está ali como réu, ele não pode ser o juiz que vai julgar aquilo. Agora, como diretamente interessado, você poderia surgir ali, poderia surgir para você alguma dúvida se isso não seria uma hipótese de suspeição, mas não é um caso de impedimento, quando ele for diretamente interessado. Professor, e se ele for indiretamente? Bom, se for indiretamente, você poderia afastar a hipótese de impedimento. Professor, mas como eu vou saber se é diretamente ou indiretamente? Você não vai precisar saber. O que a questão pode trazer numa das alternativas é trazer assim, o juiz estará impedido quando ele próprio ou seu cônjuge, for parte ou indiretamente interessado. Vai ser uma afirmação falsa. Por quê? Porque só há um impedimento se ele for diretamente interessado. Aí tem um artigo que não caiu em concurso ainda, mas é um parágrafo, aliás, um texto da lei aqui, que me chama muita atenção, que é o seguinte: serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido nos termos desse artigo. Então preste atenção, quando o juiz pratica um ato e ele estava impedido de praticar, qual a consequência deste ato? Ele é inexistente. Professor, mas por que você está grifando isso? Porque existem outras expressões que podem levar você a pensar que é a mesma coisa. Então olha só, atenção. Inexistente não é a mesma coisa de inválido, nulo, anulável, viciado, etc. São expressões que também... tem outro, né? Ineficaz. São palavras diferentes. Professor, preciso saber para o concurso qual é a diferença de cada um? Não, não precisa. Agora, só preste atenção nisso, porque onde poderia estar uma questão de prova? São considerados inválidos os atos praticados por juiz. Está errado. São considerados anuláveis. Errado. São considerados viciados. Está errado. São considerados ineficazes os atos praticados pelo juiz. Tudo errado. Guarde que o juiz impedido, quando pratica um ato, é uma hipótese de inexistência. Tá? Então, é um ato inexistente. Por favor, porque isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Não sei como isso ainda não foi perguntado, mas isso aqui sim poderia estar na sua prova, tá bom? Então, ato praticado por juiz impedido é um ato inexistente. Não é ineficaz, não é inválido, é inexistente. Não é nulo, não é anulável, é inexistente. Então, somente isso. Guarde essa expressão, por favor, tá bom? Então, esse é um ponto importante. E professor, por que você está dizendo isso? Cara, claro, não vai cair para você, né, na sua prova, mas quero que você entenda que o Código de Processo Penal, ele mesmo diz o seguinte, ó. Olha o que ele diz. A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Acabou, sentido literal. Então é o que está escrito. Então, se é inexistente e acabou, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Casos de suspeição do juiz. Quando que o juiz é suspeito? O juiz dar-se-á por suspeito e se ele não fizer, ele pode ser recusado. Aqui tem uma outra expressão que não é boa, tá? Mas já vi cair em questão de concurso. Rejeitado por qualquer das partes. Quando? Veja, aqui são hipóteses em que você precisa olhar. Eu tinha um promotor com quem eu trabalhava que falava assim, ó, o caso de impedimento não, mas o caso de suspeição, é o caso do boi. Coisa boba, né? Mas eu nunca mais esqueci. É como se você olhasse para aquilo e falasse assim, será que o juiz não está querendo alguma coisa? Então aquela coisa que você faz assim, será que ele não está querendo alguma coisa aí? Então esse é o caso de suspeição. Olha só, quando o juiz vai julgar um amigo íntimo ou inimigo, claro, não pode. Então quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, claro, amigo íntimo vai querer beneficiar, inimigo vai querer ferrar, tá? Quando ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente de um ou de outro estiver respondendo a processo
por fato análogo, por fato similar, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, fato semelhante, fato análogo é fato semelhante. Então, o que significa? Significa o seguinte, bom, pensa que o juiz ou sua esposa, seu esposo, estão respondendo por um fato muito similar ao que ele próprio juiz está julgando. Imagina o seguinte, que o juiz absolve para tentar formar, entre aspas, um precedente para que um outro juiz use esse precedente para beneficiar o parente do juiz. Não dá, tá? Então por isso que é uma situação em que ele é suspeito. Você vai falar assim, será que ele não está querendo aqui? Meio que tudo na suspeição é uma coisa assim de você sempre interpretar. De você olhar e falar assim, nossa, mas será que ele não vai querer prejudicar ou beneficiar? Então se tem algum parente ou ele mesmo respondendo por um fato semelhante, ele não pode julgar o fato que ele está julgando. Não, ele não vai julgar o próprio fato, porque se ele julgasse o próprio fato, a gente estaria no caso de impedimento. A gente está falando aqui de ele julgar um fato semelhante, certo? Sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então não sei se aquilo que foi feito é um crime ou não é. Aí o juiz está julgando e diz que não foi crime, meio que para fazer um precedente para o processo em que ele ou seu cônjuge e tal estejam respondendo, tá? Então esse é o ponto, tá? Se ele, seu cônjuge, ou parentesco, ou parente consanguíneo afim, e aqui guarde, hein? Até segundo grau, por favor, até segundo grau. Inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então pense o seguinte, ser julgado por qualquer das partes, ou seja, quem está sendo julgado é alguém que também pode julgar. É isso que eu quero que você entenda. Então, quem está sendo julgado é alguém que também pode julgar. E neste caso, este alguém que pode julgar poderia ser influenciado pela decisão do juiz. Olha que coisa louca. Então, se ele e seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até segundo grau inclusive, e aqui até segundo grau, veja que no caso de impedimento, muitas coisas aqui a gente está lendo que é terceiro grau, né? E aqui a gente tem uma informação sobre segundo grau. Pois bem, se a pessoa, então se o juiz, se seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então ele está sustentando demanda ou responde ao processo que vai ser julgado por qualquer das partes. Então quem está sendo julgado também poderia julgar. Então essa é uma situação. Então veja, são situações que você fala assim, pô, mas será que o juiz não vai querer prejudicar ou não vai querer beneficiar? Então me gera uma suspeita, me gera uma dúvida. Veja, suspeição é dúvida, tá? Eu tenho dúvida sobre a imparcialidade do juiz, tá? Então isso é o caso de suspeição. Então se ele sustentar demanda, se ele ou seu parente sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então essa é a informação. Se o juiz, seu cônjuge ou parente, aqui alude à linha anterior, ou seja, também até segundo grau, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas. Então aqui, no caso, o parente do juiz ou o juiz não vão ser julgados pelas partes, mas eles estão processando aquela parte. Então veja, a situação, tá? Então o juiz está processando aquela parte. Ele não vai, e não nesse processo que ele vai julgar, mas num outro processo qualquer, né? Ou a esposa do juiz está processando a parte. O juiz não vai julgar aquele processo, tá? Não o processo da sua esposa, porque senão ele estaria impedido, mas o processo outro, né? Então essa é a ideia. Se tiver dado parte oficial do crime, se tiver noticiado o crime, dado parte aqui é noticiar o crime, vou dar parte na polícia, né? É isso, né? Se tiver comunicado o crime, se tiver aconselhado qualquer das partes, se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes. Então, veja, o cara pode ser um herdeiro, pode receber ou recebeu em doação um bem. Cara,
não dá, né? Não dá para ele julgar aquela pessoa, porque você vai falar assim, pô, mas será que o juiz não estava pensando em outra coisa quando ele julgou isso aqui, tá? Se ele for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo. Também, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, tá? Chama atenção aqui, quero que você entenda isso, por favor. Então, no caso de impedimento, a condição é no papel. É no papel. Você olha para o papel e você fala, pô, aqui no papel está mostrando que o juiz é parente, ou que o juiz está fazendo tal coisa, ele já julgou esse processo quando não poderia ter julgado. O impedimento sempre é uma situação que já está no papel. Agora, os casos de suspeição são casos do boi, que você desconfia, você fala, será que o juiz aqui não vai querer ferrar ou não vai querer beneficiar aquela pessoa? Essa é a diferença. Lembrando que para hipóteses de suspeição, a própria lei traz que o grau ali de parentesco, de consanguinidade ou de afinidade vai até o 2º grau apenas. E no caso de impedimento, a gente tem a informação aqui de até 3º grau, tá bom? Então essa é uma informação importante. Outra coisa, o artigo 40 é uma repetição do que está lá no Código de Processo Penal. A suspeição ou impedimento decorrente do parentesco por afinidade, então, por exemplo, cunhado, né? Então é o meu, entre aspas, o meu irmão por afinidade, cessará pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Então a mesma coisa lá do processo penal. Então qual é a primeira regra? Então qual é a regra? Se há parentesco por afinidade, se o casamento acabou, não existe mais este parentesco por afinidade. E se não existe mais o parentesco por afinidade, o que significa? Significa que o juiz pode julgar a causa. Se não há mais o parentesco por afinidade, o juiz pode julgar a causa. Mas calma. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, então vamos lá, vamos só continuar uma coisa aqui, né? Então a regra, se há parentesco por afinidade, se o casamento não acabou, não existe mais este parentesco por afinidade. Se não há mais o parentesco por afinidade, o juiz pode julgar a causa. Porém, se o casamento acabou e houve filhos descendentes, mesmo com o divórcio, não pode haver o julgamento. Então, se houve filhos, se houve descendentes, não pode haver o julgamento. Continuando. Mas, ainda que dissolvido o casamento e sem descendentes, então veja, entenda que a gente tem aqui fatos. Qual é o primeiro fato? A dissolução do casamento. Fato 1. Dissolveu o casamento, divórcio. Fato 2. Descendentes. Então, divórcio com descendentes. Então, qual é o ponto? Qual é a informação? A informação é a seguinte. Tem um casamento sem descendentes que foi dissolvido, o juiz pode julgar. Tem um casamento que foi dissolvido, mas tem descendentes, o juiz não pode julgar. Então, olha só, se há parentesco por afinidade, se o casamento acabou, não existe mais este parentesco por afinidade. Se não há o parentesco, o juiz pode julgar a causa. Porém, se o casamento acabou e houve filhos, mesmo com o divórcio, não pode haver o julgamento. Tá? Então, a suspeição e impedimento decorrente do parentesco por afinidade vai cessar pela dissolução do casamento. Então, veja, a regra, eu vou até melhorar isso aqui, né? Então, se há parentesco por afinidade, se o casamento acabou e não houve filhos, não existe mais esse parentesco por afinidade. Se não há mais o parentesco por afinidade, o juiz pode julgar a causa. Porém, se o casamento acabou e houve filhos, mesmo com o divórcio não pode haver o julgamento. Só que a lei continua. Mas ainda que dissolvido o casamento, fato 1, e sem descendentes, fato 2, o juiz não pode atuar. Então, olha só. Mas ainda que dissolvido o casamento e sem descendentes, então é uma hipótese. Divórcio sem descendentes. Não funcionará como juiz
o parente afim em primeiro grau na linha descendente ou descendente, ou em segundo grau na linha colateral de quem for parte no processo. Veja que aqui a gente tem uma coisa que é muito similar ao que está lá no Código de Processo Penal. Olha o que diz o Código de Processo Penal. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento, salvo sobrevindo descendentes. É a mesma coisa do que a gente acabou de ver. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Acabou. É uma cópia, só que uma cópia mal feita, né? Porque, então olha só, aqui são essas pessoas aqui, ó. Então, porém, se o casamento acabou e houve filhos, mesmo com o divórcio não pode haver o julgamento. Ok. Então, qual é o ponto aqui? Se houve filhos. Agora, e se não houve filhos? Então, se o casamento acabou e não houve filhos, mesmo assim, o juiz não pode julgar o ex-sogro. Por exemplo. Então, acabou o casamento, não teve filhos. Mesmo assim, ele não pode julgar o ex-sogro. Não pode julgar o padrasto. Não pode julgar o cunhado. Não pode julgar o genro, etc. Eu não vou copiar isso aqui, mas eu quero que você entenda que isso aqui é similar ao que tem lá no Código de Processo Penal. A única coisa é que, no nosso caso aqui, existe uma colocação muito diferente, né? Então seria o quê? Primeiro grau na linha ascendente ou descendente. Então, primeiro grau na linha ascendente. Então, é o pai, só que não é o seu pai. É o pai da sua esposa. Então, seu sogro ou a sua sogra. Ou o seu filho. É o primeiro na linha descendente, mas não é o seu filho, é o seu enteado. Certo? Então, veja, aqui a gente está falando de situação de ex-sogro, ex-enteado, ex-cunhado. E esse é o ponto, tá? E ex-cunhada, tá? Então, e claro, também não poderia sogro, nora e genro, ex-enteado e ex-cunhado, tá? Então, aqui no artigo 40, é um artigo que tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, porque tem muitas informações. Então, olha só, se você fosse estudar isso para você guardar. Então, primeira hipótese. Então, olha só. Primeira hipótese. Divórcio e sem filhos. Pode julgar. Então, pode julgar. Mas não todos. Pode julgar afins. Mas não todos. Divórcio e filhos. Não pode julgar. Afins. Divórcio e sem filhos. Não pode julgar algumas pessoas. Que são esses. Primeiro grau na linha ascendente ou descendente. Então, primeiro grau ascendente ou descendente e segundo grau colateral. Então são 3 hipóteses aqui. Então, divórcio e sem filhos, o juiz pode julgar os afins, os parentes por afinidade, mas não são todos. Por quê? Porque mesmo que seja divórcio e sem filhos, o juiz não pode julgar algumas pessoas. Né? O professor está ruim no português aí. Né? Então, o juiz não pode julgar algumas pessoas. Quem são? Aqueles que são parentes por afinidade em primeiro grau, no grau ascendente ou descendente, ou em segundo grau colateral. Tá? Então seria
sogro, sogra, genro e nora e cunhado, tá bom? Então, e padrasto e enteado, tá? Essa seria a ideia, tá? Então, aqui a gente até pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil ainda. Divórcio e sem filhos. O juiz pode julgar afins, mas não todos, certo? Que é o que diz a lei aqui. A suspeição por impedimento, a suspeição por impedimento não, né, professor? A suspeição ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade cessa pela dissolução do casamento que deu causa, salvo se houve descendentes. Então, divórcio e sem filhos pode julgar os afins, mas não todos. Divórcio com filhos já não pode julgar os afins. E divórcio sem filhos, existe uma hipótese que também não pode julgar os afins quando? Quando for primeiro grau ascendente ou descendente ou segundo grau colateral. Então, primeiro ascendente ou descendente, segundo colateral, tá bom? Cara, cheiro e jeito de concurso esse aqui. Esse aqui, cara, eu apostaria um rim que isso vai estar na sua prova de verdade, hein? É a questão 36. Não, mentira. Mas posso dizer para você que estará na sua prova isso aqui, hein? Artigo 41, a suspeição, mesma coisa lá do processo penal e civil. Suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Então aquela coisa, né? O cara tá lá na audiência, o juiz está interrogando ele e fala, seu cuzão. O seu bunda mole. Começa a xingar o juiz. Não. Então o cara está injuriando o juiz de propósito. Nesse caso, ele não pode depois dizer que esse juiz é suspeito, porque quem provocou isso foi o próprio cara, né? E aí tem uma regra no direito que não está em nenhuma lei, tá? Mas é uma regra do direito que é a seguinte: ninguém pode se valer da própria torpeza. Ou seja, o cara não pode provocar e depois querer se beneficiar daquilo, tá? Então essa é a ideia do artigo 41. O artigo 42 diz que os funcionários ou serventuários da Justiça Militar são, nos processos em que funcionam, auxiliares do juiz, a cujas determinações devem obedecer. Então veja só, uma pergunta importante, né? Fulano de tal foi escrevente da Justiça Militar, então ele foi um auxiliar do juiz. Então veja só, se ele antes já foi um auxiliar do juiz, a gente está aqui, né? Auxiliar de justiça. Então ele foi um escrevente. Então ele não pode depois atuar naquele processo. Então, que coisa louca, né? Mas isso é o que diz a lei, tá? Então veja só, coisa importante aqui, os funcionários ou serventuários da Justiça Militar são, nos processos em que funcionam, em que eles atuem, auxiliares do juiz, a cujas determinações devem obedecer, tá? O escrivão providenciará para que estejam em ordem e em dia as peças e os termos dos processos. Tranquilo aqui, né? Então, função do escrivão. Oficial de justiça. E aqui entenda uma coisa, né? Hoje em dia, se você olhar os regimentos internos e tal, quero que você entenda uma coisa. O escrivão aqui, por vezes, quando você lê, você precisa entender que é o chefe do cartório. Então você vai trabalhar lá na primeira vara tal. Lá vai ter um chefe do cartório. Ele é o escrivão, tá? Os outros são os escreventes, ou serventuários, ou funcionários da justiça. Tá? Então o escrivão aqui entenda como o chefe da serventia, o chefe do cartório. Claro, e quem é o chefe desse cara? O chefe do chefe é o juiz, né? Tá? Oficial de justiça, artigo 44, realizará as diligências que lhe atribuir a lei de organização judiciária militar e as que lhe forem ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido no respectivo instrumento, com designação de lugar, dia e hora. Então, o oficial de justiça, o que ele faz? Ele cumpre as ordens do juiz externamente. Então, ele vai entregar uma intimação, vai fazer a citação. E o que ele faz? Ele tem a obrigação de certificar aquilo, certificar o que aconteceu. Olha, fui em tal lugar, fui em tal data, em tal dia, em tal lugar e aconteceu tal coisa. Então, certificando o ocorrido, tá? Então, essa é a ideia, tá? Aí, amigos, a gente continuando, olhando para aquilo que já caiu, né? A gente tem no capítulo 2 a indicação das partes, né? Então tem seção primeira, do acusador, né? É uma expressão forte, né? Do acusador, né? Então o Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercê-la nas funções de competência originária no Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários
de primeira instância. Então, coisa importante aqui, né? Então olha só, procurador-geral acusa perante o STM, Superior Tribunal Militar, e procuradores acusam nos órgãos judiciários de primeira instância, tá? Então aqui já vi uma questão de concurso perguntando sobre isso, dizendo o seguinte, os procuradores gerais atuam nas ações de primeira instância. Não, procurador-geral atua nos casos de competência originária no STM. Também é uma coisa importante. O que é competência originária? Alguma coisa que vai ser julgada em primeiro lugar lá, tá? Então, o procurador-geral acusa perante o STM em casos de competência originária. Tá? Isso é informação importante. E aí, parágrafo único aqui falando sobre o pedido de absolvição. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição do acusado. Ou seja, quando entender que para aquele efeito existem fundadas razões de fato ou de direito. Aqui tem um negócio muito importante, que é o seguinte: o Ministério Público, embora ele seja o órgão que acuse, e aqui pode estar uma pergunta de prova, a prova poderia dizer assim, fulano é procurador, ou é membro do MP, pode colocar assim, né? É membro do MP que atua na Justiça Militar. E durante um processo percebe que o acusado ou percebe que o réu foi injustamente acusado. Este membro do MP pode pedir a absolvição do réu? Aí a letra A vai estar assim. Sabe o que vai estar? Vai estar assim, ó. Não, pois o Ministério Público Militar, o Ministério Público é órgão de acusação, parará, 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 parará. E claro que essa afirmação vai estar falsa. Professor, mas você não acabou de copiar o texto da lei? Eu acabei de copiar o texto da lei, mas preste atenção, que a pergunta não foi qual é a atribuição de cada membro do MP. A pergunta foi se o MP pode pedir a absolvição. Então veja, o fato de o MP ser o órgão de acusação não impede o próprio MP de, durante o processo, pedir a absolvição. Mas por que ele vai pedir, professor? Se ele fez um negócio, ele vai pedir depois para absolver? Cara, às vezes durante o processo ficam provadas outras coisas que a gente nem sabia. Então por isso que o membro do MP pode opinar pela absolvição, não tem nenhum problema, tá? Então olha a questão, fulano é membro do MP que atua na Justiça Militar e durante um processo percebe que o réu foi injustamente acusado e deveria ser absolvido. A pergunta é, este membro do MP pode pedir a absolvição do réu? E veja, não tem impedimento nenhum de, mesmo que ele tenha começado o processo, lá no final ele pedir a absolvição, não tem problema nenhum, tá? É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque a letra A vai ser essa, tá? Sempre falo da letra A, né? Porque por vezes a letra A é aquela que está mais errada de todas, né? Professor, então quer dizer que tem concurso que eu não posso marcar a letra A? Não é isso, por favor, né? Estou dizendo o seguinte, que às vezes o que você está pensando e o concurso por vezes trabalha com o senso comum, né? Ou ele trabalha com coisas conhecidas que você já sabe, ou que você já ouviu falar, mas joga isso no momento errado. Veja, tudo isso aqui está certo, o MP é órgão de acusação, o procurador-geral atua no STM, competência originária, está tudo certo, só que isso não se aplica para o que está sendo perguntado. É isso que eu quero que você entenda. Preste atenção na pergunta. A pergunta é, ele pode pedir absolvição? Aí a resposta vai ser sim. A resposta vai ser sim, pois o fato de exercer a acusação durante o processo não impede o membro do MP de pedir, de opinar
pela absolvição do acusado quando perceber razões de fato ou de direito para tanto. Acabou, né? Então, veja, às vezes o examinador vai trabalhar com aquilo que você sabe, com aquilo que você já leu, e vai jogar isso numa questão, só que isso, embora esteja certo, não se enquadra com aquilo que está sendo perguntado. Eu estou insistindo com você nisso. Por quê? Porque isso é você ter a malícia de fazer uma prova, tá? Veja o que está sendo perguntado. Esse é o ponto, tá? Então essa é uma questão importante aqui. Aí a gente, continuando, né? Se você olhar para os casos de impedimento e suspeição do MP, são muito similares aos que a gente vê para o juiz, né? E aí a gente vai para uma parte aqui que é do acusado, seus defensores e curadores, né? Aí olha só, o artigo 71, basicamente a mesma coisa do processo penal normal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A constituição de defensor independe de instrumento de mandato, ou seja, mesma coisa do processo penal, né? De procuração, instrumento de mandado aqui, e aqui tá errado, né? Instrumento de mandato, tá? A lei colocou um termo errado aqui, tá? Instrumento de mandato, procuração, tá? Se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. Então, coisinha boba, pergunta boba de concurso, que é a seguinte: fulano de tal está numa audiência, chamou o Joãozinho para ser seu advogado, só que ele não teve tempo de fazer uma procuração. Esse advogado pode atuar na audiência? E a resposta é positiva. Então, Pedro está sendo acusado e deve comparecer a uma audiência perante a Justiça Militar. Mas não teve tempo de contratar um advogado. Assim, chama João, seu primo, para comparecer, para acompanhá-lo na audiência. Acompanhá-lo na audiência. Contudo, Pedro não assinou uma procuração para que João pudesse defendê-lo. Neste caso, aí você poderia ter as alternativas. Então, neste caso, letra A, né, uma das alternativas. A audiência não poderá acontecer, tendo em vista que, aí tá, né? Colocar isso aqui lá na sua questão, ó. Tendo em vista que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E no caso, a ausência de procuração significa a ausência de defensor. Claro que isso aqui está falso, né? Mas veja, cara, como é fácil às vezes enganar o candidato, né? Como às vezes é fácil passar a perna no candidato. Aí a letra B, a audiência poderá acontecer tendo em vista que, ou poderá acontecer, bastando que Pedro indique durante o interrogatório que João é seu advogado. Fazendo constar por termo nos autos. Acabou. Então veja, uma perguntinha para sua prova aqui, cara. Pedro está sendo acusado e deve comparecer a uma audiência na justiça. Isso aqui é a mesma coisa lá para o processo penal, tá?
Então, Pedro está sendo acusado e deve comparecer a uma audiência perante a justiça militar, mas não teve tempo de contratar um advogado. Assim chama João, seu primo, para acompanhá-lo na audiência. Contudo, Pedro não assinou uma procuração para que João pudesse defendê-lo. Neste caso, daí a letra A, né? A audiência não pode acontecer tendo em vista que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E no caso, a ausência de procuração significa ausência de defensor. Claro, tá falso. Tudo isso aqui é verdadeiro, mas não se enquadra com a questão que está sendo perguntada. De novo, né? Daí a letra B, a audiência poderá acontecer bastando que Pedro indique durante o interrogatório que João é seu advogado, fazendo constar por termo nos autos. Acabou, está respondida a pergunta. Então veja que isso aqui, não só uma vez, tá? Já vi cair isso aqui muitas vezes, tá? Parágrafo terceiro, parágrafo segundo fala do defensor dativo, que é a situação em que se o acusado não tiver defensor ou não nomear, né, o acusado precisa ter um advogado, então o juiz vai nomear, certo? Sendo que o cara pode constituir outro da sua confiança a todo tempo, e guarde isso, a todo tempo, tá? Então, o cara compareceu na audiência sem advogado nenhum, não é que ele foi com advogado sem procuração, ele foi sem ninguém lá. O juiz vai ter que nomear para o cara um advogado, um defensor dativo ou advogado dativo, tá? Defensor dativo é isso, é nomeado pelo juiz, tá? Só que esse cara é obrigado a ficar com esse advogado que o juiz nomeou para ele até o final do processo? Não. Se ele quiser mudar e colocar um advogado particular, pode colocar a qualquer tempo, tá? Então, o acusado pode colocar um advogado de sua confiança a qualquer tempo no processo, não ficando obrigado a ser defendido pelo advogado nomeado pelo juiz, defensor dativo. Professor, mas em todo o processo o juiz vai nomear? Não. O juiz vai nomear quando o cara não tem advogado. Então o cara chega lá na audiência com a mão abanando. Aí fala, mas escuta aqui, meu camarada, cadê o seu advogado? Ah, precisa? Então precisa de advogado. Então, não tem? Então tá bom. Você tem advogado? Não, não tenho. Tem como chamar alguém para vir aqui? Não, não tem. Então eu vou nomear para você, o juiz falando pro cara, né? Vou nomear para você uma pessoa para ser o seu defensor aqui, porque você precisa estar com o advogado, tá? Parágrafo terceiro, já caiu em concurso. A nomeação de defensor não obsta, não impede ao acusado o direito de a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Mas o juiz manterá a nomeação, salvo o recuso expresso do acusado, a qual constará nos autos. Então, coisas importantes aqui, né? Então, a nomeação do defensor não impede que o acusado possa se defender se ele seja advogado também. Então, o acusado que comparece sem advogado terá um advogado nomeado pelo juiz. Isso não impede que o próprio acusado faça sua defesa caso ele seja advogado também. Ou seja, caso ele seja habilitado. Habilitado aqui é habilitado como advogado, tá? Certo? Mesmo assim, mesmo com o acusado sendo advogado, o juiz manterá a nomeação do advogado dativo, do defensor dativo, salvo se o acusado habilitado, que também é advogado, expressamente recusar. Então, várias questões de concurso aqui. Fulano de tal está sendo acusado na justiça militar e ele também é advogado e comparece na audiência sem advogado. Se ele compareceu na audiência sem advogado, primeira coisa, o juiz vai nomear para ele um advogado. Aí o que acontece? Aí o juiz chega, qual é o seu nome? Fulano de tal, qual é a sua profissão? Eu sou advogado, também sou advogado. O juiz vai permitir que ele faça a defesa, junto com o advogado nomeado pelo juiz. Só que o juiz não vai tirar essa nomeação de imediato. O réu vai ter que dizer o seguinte, ó, juizão, eu não quero advogado para mim, porque eu já sou advogado. Então ele tem que recusar expressamente. Então o réu que é advogado, que é habilitado, ele pode
abrir mão, se recusar a ter um defensor dativo. Então ele pode abrir mão, dizendo o seguinte, olha, não quero, deixa que eu mesmo faça a minha defesa e acabou, tá? Essa é a informação. Aí outra coisa, os 72, a gente está vendo aqui, né, os que já caíram em concurso em mais de uma oportunidade, o juiz dará curador ao acusado incapaz. Aqui, curador é uma pessoa que por vezes vai ser também um advogado, que vai atuar na defesa do réu que é incapaz. Então pensa que um réu, o cara está sendo processado criminalmente e durante o processo se percebeu que ele tem alguma incapacidade, né? Então uma incapacidade mental, uma incapacidade intelectiva, por exemplo. Então o juiz vai nomear um curador para esta pessoa, tá? Para o acusado incapaz. Tá? Essa é a informação. Tá? E aí, só para a gente terminar aqui, meus amigos, vamos ver só. Não, eu vou parar por aqui, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo falando já das formas de citação. Também muito comum que isso caia no concurso, tá? Professor, e os outros artigos? Não, alguns outros artigos aqui a gente vai ver também durante as nossas aulas que a gente vai ter lá dentro da revisão estratégica, tá bom? Agora, o que a gente colocou aqui, esse conteúdo vai estar no YouTube. Agora, é claro, se este conteúdo do YouTube tiver mais de 1000 visualizações, eu faço um outro vídeo e coloco aqui. Agora, é claro, né? A avaliação de questões, a verificação de outros pontos aqui um pouquinho mais aprofundados deste assunto, a gente vai fazer lá dentro da nossa revisão estratégica. Para você entrar lá, o link está logo aqui embaixo ou estará na descrição, não, na descrição não, o link estará na descrição do vídeo, mas também vai estar no comentário. Olha aí os comentários do vídeo, o primeiro comentário vai estar lá com o link para você entrar para a revisão estratégica. Professor, dá tempo ainda? Dá tempo. Tá sendo verdadeiro com você, dá tempo, tem um feriado aí para você estudar e ainda tem um tempinho para você olhar isso no final de semana. E, cara, falando bem a verdade para você, até as questões, porque são 4 semanas de questões, a gente tem questões lá resolvidas, alternativa por alternativa, que ajuda muito na hora da revisão, né? Tudo isso, qual é o ponto? A gente pode assegurar para você que você consegue assistir isso até mesmo, se for o caso, numa sexta-feira à noite, até uma parte na sexta-feira à noite antes da prova, e no sábado todinho você consegue assistir tudo, tá? Eu posso assegurar para você. Mas é claro, eu quero que você assista antes, né? Eu quero que você não quero que você faça tudo isso no desespero na véspera da prova. Mas ainda dá tempo de você entrar, tá bom? Então eu queria pedir que você, se tivesse interesse, clicasse lá, porque eu tenho certeza de que eu consigo ajudar você em outros conteúdos. Lá a gente já fez revisões de tantos outros assuntos, né? Revisões, por vezes as revisões pelas questões, isso ajuda bastante também na hora de fazer a prova. A gente está vendo aqui, por exemplo, os assuntos que mais caíram, isso ajuda bastante na hora de você fazer a sua prova. Tá bom? Fico muito agradecido a você que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!